Olá pessoal, no último vídeo nós configuramos o nosso ambiente de teste e testamos também com a página do Olá Mundo. Agora nós vamos fazer uma coisa um pouco mais interessante, nós vamos construir o Olá Mundo de dentro do React. Vamos lá? Bom, nessa página onde nós configuramos o H1 para mostrar o Olá Mundo, nós vamos agora remover essa descrição e vamos colocar div id app. Ok? Dentro dessa div é que vai residir toda a nossa aplicação. Isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Bom, feito isso, nós vamos salvar e vamos criar um novo arquivo. src/app.js. Isso vai criar um arquivo app, que é esse aqui, dentro da pasta src. Ok? Como o meu servidor já está rodando e ele atualiza automaticamente conforme eu faço alguma mudança, vocês vão ver a tela mudando aqui toda vez que eu salvar, tá bom? Então vamos lá. Nós criamos esse arquivo app.js e nós vamos colocar algumas declarações aqui. A primeira coisa que a gente precisa é importar o React para dentro da nossa aplicação. Então vamos lá, import React from React. Essa declaração ela pega tudo que está no pacote React, que nós colocamos como uma dependência lá naquele arquivo package.json, está aqui, e ele coloca para dentro dessa variável React que nós vamos usar aqui dentro. A gente vai precisar também do React DOM, e a declaração é parecida, sendo que aqui a gente coloca o pacote React DOM, ok? O React DOM ele tem um método chamado render, que renderiza os componentes do React. E aí aqui a gente vai criar o nosso componente Olá Mundo, que vai ser bem parecido com aquele que a gente botou no HTML. H1 Olá Mundo. Vamos colocar uma vírgula aqui. E o segundo parâmetro desse método render é um DOM no nosso HTML, onde ele vai renderizar esse conteúdo aqui. Que no nosso caso é o document.getElementById app. Vamos salvar. Ele vai atualizar aqui do lado. E pronto. O que está acontecendo? A gente importou o React, importou o React DOM, que é responsável por renderizar os componentes dentro do nosso DOM. E ele está pegando essa instrução que nós demos aqui e jogando para dentro da tag da div com id app, que é essa daqui. Certo? Bom, até aí nada demais, né? Nós só pegamos a tag de um arquivo e jogamos aqui para dentro. Agora que nós vamos criar o nosso primeiro componente mesmo de fato. E esse primeiro componente vai se chamar app. Assim. Por padrão, normalmente, a gente começa o nome de um componente com a letra maiúscula, né? Descrevendo o que ele significa. E aí, nós vamos criar esse componente agora, que não existe ainda, dentro de src components app.js. Ok? Então, se vocês olharem aqui na estrutura, ele criou uma pasta components dentro de src e criou esse arquivo app.js com um nome maiúsculo. Todos os nossos componentes vão residir aqui nessa pasta, certo? Então, ele criou o arquivo app.js e a gente precisa também importar o React aqui para dentro. Fazendo a mesma declaração que a gente fez nesse outro arquivo aqui. Nós não vamos precisar do React DOM aqui, em específico, né? O React DOM a gente usa sempre que a gente for renderizar os componentes. Como aqui a gente já está renderizando o app, dentro de app a gente não vai precisar. E agora nós vamos fazer uso de um recurso do ECMAScript 6, que são as classes. Então, nós vamos criar a classe app, estendendo react.component, que é um outro objeto que reside aqui dentro também dessa biblioteca, certo? Essa biblioteca ela exige que as subclasses tenham um método chamado render, para que ele saiba o que ele vai renderizar quando você chamar esse componente. E aqui a gente vai exportar, vai retornar o JSX que nós queremos renderizar.
vai ser um H1 também. Dessa vez eu vou botar Olá React. Certo? Bom, ok, nós criamos o componente, já estamos retornando o que ele vai exibir, mas a gente ainda não disse aqui para o nosso arquivo que faz a renderização no DOM de onde que está vindo esse componente. Isso é importante, a gente precisa declarar ele aqui. Então, a sintaxe é bem parecida com a de cima. Import app from components app. A gente não precisa colocar o .js, a gente pode omitir. Certo? Ele já vai identificar. O que está acontecendo aqui? Ele está indo nessa pasta components, nós já estamos nesse arquivo aqui, indo na pasta components e incluindo esse arquivo app.js. Certo? E aí o React já sabe, olha, eu estou pegando esse componente daqui, desse arquivo. Certo? Mas isso ainda não vai funcionar. Por quê? Toda vez que a gente faz um import, ele espera que você retorne alguma coisa desse arquivo. Nesse caso aqui, a gente não está retornando nada do arquivo. A gente precisa dizer, olha, quando você importar esse componente, eu quero que você exporte esta classe aqui como default. Certo? Para isso, a gente precisa colocar a declaração antes da classe. Export default class. Ou seja, quando a gente importar o componente, ele sabe, bom, por padrão, eu tenho que incluir esta classe aqui, que representa um componente. Então, ele já vai saber que isso é o que ele precisa renderizar. E aí, como vocês podem ver aqui do lado, já atualizou e ele está pegando o componente daqui de dentro desse arquivo e jogando aqui para renderizar na página. Certo? Um detalhe que vale a pena mencionar é que esse arquivo app.min.js, que nós estamos dando include aqui dentro do nosso index.html, ele está residindo na memória. Ou seja, o Webpack Dev Server, que está rodando aqui no fundo, toda vez que nós atualizamos um componente, um script, que vive aqui dentro dessa pasta src, ele gera um novo bundle e joga isso para a memória, que é de onde o browser lê. Esse trabalho é feito diretamente pelo Webpack Dev Server, a gente não precisa se preocupar. Se você for ver aqui dentro de public.js, não tem nenhum arquivo app.min.js. Ou seja, essa informação está vindo direto da memória e quem faz isso é o Webpack Dev Server, ok? Só para não gerar nenhuma confusão. Então, pessoal, no próximo vídeo a gente vai deixar as coisas um pouquinho mais interessantes. A gente vai começar a criar o nosso contador, beleza? Vejo vocês lá.